Quando a presença enche a sua casa. Sexto dia. O casamento é a ideia de Deus. Infelizmente, muito do material escrito para casais está cheio de psicologia e autoajuda motivacional. Creio que nosso casamento precisa da palavra de Deus. Não estou dizendo que coisas como 7 chaves para melhorar a comunicação no casamento ou instruções sobre a vida sexual não tenham nenhum valor. Esse tipo de ensino funciona até certo nível, mas não produz transformação permanente, porque precisa do esforço humano para se manter. Precisamos colocar o Senhor Jesus em nosso casamento. Ele é a terceira dobra que não permite que nosso casamento se rompa. Muitas vezes, o ensino para casais não passa de uma série de regras, do tipo faça isso e não faça aquilo, trazendo a ideia de que existem fórmulas para o casamento, quando, na verdade, precisamos experimentar o poder do Senhor. Quando ele disse que é o caminho, não estava dizendo que era apenas o caminho para o céu. Ele é o caminho para tudo o que procede do Pai. Certamente podemos dizer que ele é o caminho para um casamento bem-sucedido. Se pensamos que um casamento bom é fruto de regras que seguimos, isso coloca todo o peso em nosso esforço próprio. Mas ninguém é capaz de cumprir as regras na sua força. Precisamos contemplar o Senhor. Quando vemos sua glória na sua palavra, somos mudados espontaneamente. Um bom casamento precisa ser fruto de nosso relacionamento com o Senhor, assim como todo o resto da nossa vida. Em Caná da Galileia, o Senhor transformou água em vinho num instante. Todos nós sabemos que o bom vinho precisa de 10, 20 ou 30 anos dentro de um barril, mas o Senhor produziu o melhor vinho num instante. O animador da festa disse que o normal era servir primeiro o bom vinho, porém o noivo havia guardado o melhor para o fim. O Senhor fez o milagre, mas o noivo ganhou o crédito. Técnicas humanas precisam de muitos anos para produzir um casamento bom com um vinho envelhecido, como um vinho envelhecido, mas o Senhor pode fazer isso num instante. Para desfrutarmos de um casamento inebriante e feliz, precisamos voltar à sua origem, ao propósito original de Deus. Falar de casamento sem entender o seu propósito original é abusar do casamento. Se eu pegar um sapato e usá-lo como um martelo, estarei abusando do sapato, e ele não vai durar muito, porque não foi feito para ser um martelo. Toda vez que uso algo fora do seu propósito original para o que foi feito, estou abusando daquilo. Abuso significa literalmente uso anormal. Quando o homem não percebe o porquê de sua esposa lhe ter sido dada, ele não entende o propósito original de Deus. Por isso pode vir a abusar do seu casamento. O mesmo vale para as esposas. E quando agimos com abuso, destruímos o casamento. Podemos abusar de qualquer coisa. As drogas, por exemplo, nada mais são do que elementos encontrados em plantas que Deus criou para um certo propósito, como fazer anestésicos e remédios. Mas nós abusamos das drogas quando a usamos para outro fim. O que Paulo faz é sempre trazer o Senhor Jesus para dentro do quadro do casamento. Ele diz que as esposas devem se submeter ao seu marido como ao Senhor. Não diz que devem se submeter somente se ele for digno ou um marido amoroso. Elas devem se submeter por causa do Senhor. Aos maridos, Paulo não disse simplesmente amem sua esposa. Não. Ele disse para amarem como Cristo amou a igreja. Veja, o ponto focal de tudo é Cristo. Tudo fica maravilhoso quando você traz Cristo para dentro. Como é isso na prática? Nenhum marido precisa se esforçar para amar sua esposa, que não é amável. Paulo está dizendo que ele deve parar, meditar no quanto ele é amado por Cristo, e enquanto medita nesse amor, ele será cheio de amor por sua esposa. Você só pode amar sua esposa como Cristo amou a igreja, se você próprio, como igreja, sentir o quanto é amado pelo Senhor. Tudo vai se tornar uma resposta a esse amor. A esposa deve agir do mesmo modo. Ela somente pode ser submissa se entender o quanto o Senhor a ama. É porque sabe que é amada por Cristo que ela é capaz de se submeter. Ela não teme, pois confia que o próprio Senhor cuidará dela. O casamento é uma prioridade do Senhor. Por isso, ele fez o seu primeiro milagre numa festa de casamento. A festa de casamento é o primeiro dia de casado. O Senhor quer dar vida desde o primeiro dia. O primeiro milagre de Moisés foi transformar água em sangue, que significa morte. Mas o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho, que representa vida. A lei traz a condenação da morte, mas a graça traz vida. O casamento precisa estar baseado na graça e não na lei. A lei é o que você deve fazer e pensa que consegue, mas a graça é o que ele pode fazer por nós. Adão e Eva como tipos de Cristo e a igreja. Por que o Senhor criou o casamento? Para nos mostrar o relacionamento de Cristo com a igreja. O casamento foi dado para demonstrar o amor de Cristo pela igreja. Até os filhos nos são dados para compreendermos o amor de Deus por nós. A família é um lugar de revelação e vida. Adão é apenas um tipo de Cristo e Eva, uma ilustração espiritual da igreja. Paulo diz que a união entre Adão e Eva, na verdade, apontava para a união entre Cristo e a igreja.
Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Efésios 5, do 29 ao 32. Gênesis 2:20 diz que para o homem não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Precisamos considerar o sentido das palavras auxiliadora e idônea. Deus viu que o homem precisava de uma auxiliadora. O propósito de Deus não pode ser cumprido apenas com o homem, ou seja, Cristo. Deus ainda precisa da mulher, ou seja, a igreja. A segunda palavra que deve ser considerada é idônea. Ela significa altura, do mesmo tipo, da mesma natureza, algo que se pode usar para complementar. Não havia nada idôneo para homem. Deus mandou que Adão colocasse nome nos animais para que ele percebesse que não havia nenhum que pudesse ser seu complemento. Era como se Adão dissesse: eles não se parecem comigo. Como posso tê-los como companheiros? Isso certamente o desapontou. O processo de trazer Eva. Não é incrível que, quando querem examinar seus genes, tiram seu sangue? Você sabe onde está a medula que produz os glóbulos vermelhos? Nos seus ossos. É a medula óssea. Acredito que Deus criou a mulher a partir do gene do homem. Portanto, nesse sentido, a mulher vem do homem. O homem veio do pó da terra. Deus formou o corpo do homem do pó da terra, mas a mulher veio do lado do homem. É justamente o lado para que ele a ame. A mulher não foi tirada dos pés do homem para que ele pudesse dominá-la. Não foi tirada de sua cabeça para que possa controlá-la e dominá-la, mas de seu lado para que possa cuidar dela e amá-la. E desde que Deus tirou o homem da terra, este não se importa muito de ficar sujo. Ele pode estar suado e não sentir nada. Alguns até dormem sem tomar banho. Mas a mulher foi tirada do lado do homem, então ela nunca veio da terra. Assim, se você for dormir sujo, ela dirá: vá tomar banho, pelo amor de Deus, saia da cama. A cama está limpa, você está sujo. A Bíblia diz que o Senhor tirou uma costela do homem e Adão dormiu enquanto Deus formou a mulher. Por isso, nós homens nunca conseguiremos entender as mulheres, porque enquanto Deus as criou, estávamos dormindo. As mulheres são um mistério para nós. Só Deus sabe como são constituídas, como são feitas e como pensam. Se ao menos Deus tivesse despertado o homem e pudesse ver como fez a mulher, poderíamos entendê-las melhor, mas o homem estava dormindo. Disso eu posso tirar uma conclusão. Se você quer que Deus refaça sua esposa, vá dormir. Se você quer que Deus a transforme, apenas durma. Não entre em conflito com ela, apenas durma. Esta é a abordagem da graça. Então, Deus tirou a costela do homem, criou a mulher, trouxe ao homem, e Adão disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Gênesis 2, 23. E o verso 24 continua: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então eles serão um. Observe que o homem quem deixa pai e mãe. Não se diz que a esposa abandona pai e mãe. A verdade é que o homem deve deixar seu pai e sua mãe. A pior coisa que você pode fazer é ser tão apegado à sua mãe a ponto de deixá-la controlar seu casamento. Geralmente, existem problemas entre a mãe do marido e sua esposa. Depois de se casar, homem, você precisa deixar sua mãe. Você não deve deixá-la apenas fisicamente, mas precisa aprender a desistir no nível emocional. Uma boa mãe nunca reclamará disso, mas algumas vão tentar controlar sua casa. Porém, você deve manter sua posição. Eu já vi drama o suficiente para perceber o quão opressiva uma sogra pode ser. É o homem quem coloca limite nisso. Há duas palavras no hebraico usadas para descrever a criação do homem e da mulher. Quando Deus criou o homem, a palavra usada é iatzar, que significa moldar e espremer o barro numa forma. Todavia, quando a mulher é formada, a palavra usada é baná, que significa ser esculpida com arte e beleza. Uma boa comunicação protege o casamento. Podemos ver que existe um problema de comunicação desde o Éden. Deus disse ao homem para não comer da árvore do conhecimento, mas parece que ele não transmitiu a ordem muito bem para Eva. Não sabemos se Deus deu a ordem a Eva também, mas certamente era da vontade de Deus que Adão a conduzisse. Podemos ver evidências de que Adão não instruiu Eva muito bem. A serpente disse a ela: não comereis de toda a árvore do jardim? Gênesis 3:1. O Senhor não disse isso, ele disse: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Gênesis 2:16. No entanto, Eva não corrigiu o diabo. Depois ela acrescentou algo que Deus não disse quando acrescentou, que não podia comer e nem tocar na árvore. Deus disse apenas para comer. Tudo isso nos mostra que Adão não a instruiu muito bem. Por que Eva estava ao redor da árvore do conhecimento? A árvore da vida e a árvore do conhecimento estavam no meio do jardim.
Intuitivamente, ela sabia que deveria estar ali, mas foi levada para a árvore errada. Creio que uma das razões por que Deus criou Eva foi para levar Adão a comer da árvore da vida. O diabo entrou em cena e levou Eva a dar a Adão do fruto errado. Deus fez a mulher com uma grande capacidade de intuição. Ela não é movida pela lógica, mas pelo sentimento interior. O homem não deve ficar em silêncio. Uma segunda cena que vemos é que Eva estava conversando com a serpente. A serpente estava falando com ela, mas Adão não estava falando nada. Desde o princípio, vemos a capacidade da mulher de falar e a necessidade do homem de ficar em silêncio. A mulher precisa ter muito cuidado para não falar demais com outros homens, pois os sentimentos fluem pelo falar. Quando fala, ela se conecta emocionalmente. Uma mulher fala em média 20.000 palavras por dia, enquanto o homem fala apenas 7.000. O homem gasta todas as suas 7.000 no trabalho, mas quando ele chega em casa, sua esposa, que ficou cuidando do bebê, ainda tem 20.000 para liberar. Deus queria que o homem falasse, por isso trouxe para ele todos os animais para ver como eles os chamariam. Muito bem, Adão, continue falando. Estudiosos colocaram câmeras numa creche de crianças de 2 a 5 anos para ver o comportamento de meninas e meninos. Eles observaram que as meninas, mesmo nessa idade, proferiam sentenças complexas, enquanto os meninos omitiam sons e falavam palavras isoladas. Mesmo brincando uns com os outros, eles não falavam sentenças. Como homens, precisamos aprender a falar, porque quando nos calamos, permitimos que coisa aconteça ao nosso derredor. Deus criou o homem para ser o cabeça. Isso, porém, não significa que a mulher seja inferior. Funções diferentes não significam importância diferente. Apesar de o homem ser o cabeça, Paulo escreveu primeiro para as mulheres em Efésios e depois em Colossenses também. Pedro, igualmente, primeiro se dirigiu às mulheres em sua epístola. Por quê? Creio que a razão é que as mulheres pegam as coisas mais rapidamente e têm mais influência no lar. Entretanto, mesmo que sejam mais inteligentes e mais influentes do que o nosso chefe, precisamos nos submeter a ele no trabalho. Amém.